Dado que tem a esclarecer, por isso eu vou te dizer, me preste bem atenção, meu amigo cidadão. Se você é da Paraíba, se é do Pernambuco, se é do Rio de Janeiro, se é de São Paulo, se é de Irecê, se é da Bahia, se sente para mim escutar o que eu vou te retornar, eu não posso repetir. Você não veio para aqui para ficar no silêncio para mim escutar o que eu tenho que dizer. Te juro por Deus que só vou falar a verdade, nada vou te esclarecer, nem vou te perturbar. Saiba que a verdade é tão boa quando a gente tem que escutar. Eu digo, vim daqui, eu vim para lá, mas me balançaram, me jogaram para aqui, me jogaram para lá. Mas eu não sei o que dizer, mas não estou na rede, mas eu quero é falar. A sinceridade é muito bom, a mentira não tem perna grande, ela é curtinha, logo alguém vem descobrir, e quando descobre você fica olhando e dizendo assim, mas rapaz, para que eu menti, para que eu falei assim, eu podia ter falado de outro jeito, mas eu não pude falar nada, mas eles descobriram o que eu tinha que falar. Mas a gente falar a verdade é a coisa melhor que tem, é tudo com a sinceridade, o que tem que se haver. Te juro por Deus que isso não vai se repetir. A saudade é demais quando a gente sente no coração, a cabeça fica pensando e os pés fogem do chão. E a mente fica trapilhando e o coração fica pensando, meu Jesus, o que vai acontecer? Se essa surpresa me surpreender, o que é que eu vou falar? Mas todo mundo, será que vai me escutar? E fica naquela aflição. Por isso eu te digo, meu amigo, meu irmão, preste bem minha atenção quando tem que esclarecer. Ou então alguma coisa você vai fazer. Porque se você fizer e der certo, você tem elogio. Se você fizer errado, você vai ter gargalhada, falar, eita, que atrapalhada esse cara fez, e agora não tem jeito de consertar. Por isso eu falo, pense bem as coisas que pode começar. Quando for começar, comece com C bem grande, para terminar, finalize com F, fale assim, finalizar. Porque as coisas não é fácil quando a gente tem que consertar. Porque quando quebra, quando você solda, não é do mesmo jeito, alguém vai ver que teve alguma coisa que sempre que tem que esconder. É a mesma coisa de você comprar uma coisa e não saber se presta o que é bom. Você fica naquela dúvida, meu Deus, será que eu acertei? Ou, mas será que eu fiz a coisa certa? E quando não dá certo, meu amigo, você fica pensando, oh meu Deus, que burrada eu fiz. Eu podia ter analisado, mas logo me apressei. E por isso eu perdi tanto dinheiro que agora não tem jeito como recuperar. Mas o homem, quando dá a palavra, ele tem que se sustentar. A palavra do homem vale mais do que dinheiro, vale mais do que honestidade. Porque se você falar, tá feito, ninguém vem quebrar. Por isso que eu te digo, homem, quando fizer um negócio, pense antes de fazer, porque depois que fazer, ninguém vai se arrepender. Preste bem atenção quando você correr, para não se atropelar e nem bater com o nariz no chão. Porque depois que cair, para levantar, o tombo é grande e alguém tem que ajudar. É por isso que você tem que muito observar quando for fazer a coisa, fazer certo, para nada se repetir. Porque aquilo que se repete sempre vai ser ruim. Quando é bom, só é uma vez. Agora ruim quando você faz, que aquilo não se apaga nunca mais. Toda vez que alguém vê você querer fazer uma coisa, falou, rapaz, ele não faz coisa boa não. Ele fez um negócio tão ruim. Será que agora ele vai se repetir a mesma coisa? Ah, pois preste bem atenção. Quando for fazer uma coisa, para não bater com a testa no chão.
Por isso eu te digo, muito obrigado, meu amigo, meu irmão. Saudação para todos, um bom domingo de coração. Tchau.